Uma boa noite para todos e para todas. Chegamos em mais um estudo bíblico da nossa série Ouvindo a Voz de Deus. E a primeira aula foi muito boa, falamos sobre a Bíblia Sagrada. E aí, uma recapitulação: para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar ou acrescentar nada nas Escrituras. Então, esse foi o nosso primeiro estudo e hoje vamos falar sobre a beleza da criação, um assunto muito interessante. Vamos entender como Deus criou cada parte do nosso universo. Antes de iniciar, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, eterno Pai, estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Queremos aprender mais e mais e crescer em graça. E nessa noite eu peço também uma bênção especial sobre cada aluno que está aqui assistindo esse curso bíblico. Que cada um aqui possa receber o que tem de melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A beleza da criação é o nosso tema de hoje. E aqui tem um texto. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido num mero acaso? Imagine você ter uma terra tão perfeita, você ter animais, você ter o corpo humano tão perfeito e pensar que isso surgiu do acaso? Então, não surgiu do acaso. Deus criou tudo o que existe hoje, inclusive eu e você. Um dado interessante é que eu e você fomos criados da terra. E se for fazer uma análise biológica, no nosso corpo tem terra, tem inclusive metais, inclusive tem ouro. Imagine que você aí é uma pessoa valiosa porque você tem ouro na sua composição, e isso a ciência explica. A beleza da criação, no primeiro dia, o dia a dia da criação, Deus vinha criando, e no primeiro dia ele fez a separação entre dia e noite. Foi o primeiro ato de Deus. O segundo dia ele criou o firmamento, separação entre as águas nas nuvens, então separou as águas das nuvens. No terceiro dia, Deus fez a separação entre terra e mares e criação das plantas também. No quarto dia, Deus criou o sol, lua e as estrelas. No quinto dia, criou os peixes, animais marinhos e aves. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e o ser humano do pó da terra. Você vai abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Está em Gênesis 1, 27. No sétimo dia, Deus descansou. Ele criou o homem, criou os animais, e no sétimo dia, Deus descansou. Deus se cansa? Não, mas ele descansou para dar exemplo para mim e você. Ele abençoou e santificou um dia, e esse dia foi o sábado. Professor, tá na Bíblia? Tá, vamos falar neste instante sobre isso. Como era a terra antes de ser criada? Você vai abrir em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que a terra era sem forma. Aqui o versículo, a leitura do versículo, vamos ler aí. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a terra era sem forma e também era vazia. Sem forma e vazia. Como foi formado o universo? Hebreus 11, versículo 3 e Salmos 33, do versículo 6 ao versículo 9. Vamos ler Hebreus, que diz: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus,
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Como foi formado o universo? Salmos 33, versículo 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo passou a existir. Está em Salmos 33, versículo 9. Se você tiver dúvida, pegue sua Bíblia. Na verdade, eu falo assim, faça o estudo com a Bíblia do lado, conferindo. Pode ser Bíblia católica, Bíblia da Sociedade Brasileira, qualquer Bíblia você pode estudar aí. Como foi formado o universo? Então, mediante a palavra de Deus. Ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir. Aqui. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Êxodo capítulo 20, versículo 11. Quem participou do ato da criação? Ah, professor, foi um cientista? Foi um filósofo? Vamos ver na Bíblia. No capítulo 1 do livro de Colossenses, versículo 16, vamos ler da seguinte forma. Aqui quem participou da criação, no princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2. No princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No princípio, João capítulo 1, versículo do 1 ao 3. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de Deus. Há vários textos que mencionam as 3 pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é Deus, Filho é Jesus e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 2 Coríntios 13, 13, fala sobre isso. Faça a sua leitura e confirme. Só há um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de 3 pessoas coeternas. Como vamos entender isso? Só no céu. Como foi o processo diário da criação? Primeiro dia, versos 3 e 5 de capítulo 1 de Gênesis, que diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, eis o primeiro dia. Então, aqui, no primeiro dia, como falamos lá no começo, fez a separação entre dia e noite, a criação aí de Deus. No segundo dia, o verso 6 e 8 até o 8 do capítulo 1 de Gênesis diz: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus, houve tarde e manhã, eis o segundo dia. Gênesis 1, versículo 8. Então, no segundo dia, Deus criou o firmamento, fez a separação entre as águas nas nuvens e na terra. O firmamento é o céu. No terceiro dia, estamos aí no versículo 9 a 12 de capítulo 1 de Gênesis, traz aí: Disse também Deus, ajuntem as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas de mares. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1,
versículo 9 ao 10. Observe que quando Deus terminou de criar, ele sempre falava era bom, era bom. E vamos ver isso até o 6º dia da criação. Mais para frente eu falo para vocês. No capítulo 1, versículo 11, disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produzia relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era bom. O 3º dia, Deus fez a separação entre a terra e o mar e criou as plantas. No 4º dia, capítulo 1, versículo 13 ao 14 de Gênesis, diz: houve tarde e manhã, o 3º dia. Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. O sol que temos aí faz a separação entre o dia e a noite. Agora, por exemplo, está escuro, então é noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Se não tivesse o sol e a lua, não teríamos um calendário, porque seria uma coisa só. Então Deus é muito sábio. E sejam para os luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, a lua e as estrelas. E colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, eis o 4º dia. Gênesis capítulo 1, versículo do 17 ao 19. No 4º dia, então, Deus criou o sol, lua e as estrelas. No 5º dia, Deus, no capítulo 1, versículo 20 ao 23, ele diz também Deus: provém-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 21. Versículo 22 e 23, lemos assim: e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. No 5º dia, Deus então criou os animais marinhos, aves e peixes. No 6º dia, observe que eu tinha falado, Deus sempre estava falando: foi bom, foi bom, foi bom, ao final de cada dia. E no 6º dia, o versículo 24, 26 e 31 do livro de Gênesis capítulo 1 traz: diz também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 25. E no Gênesis capítulo 1, versículo 25, Gênesis capítulo 1, versículo 26 traz: também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, você viu que Deus sempre estava ordenando e as coisas se faziam. Mas quando foi o homem, Deus falou: desçamos e façamos o homem. Quem seriam essas pessoas que desceriam? Então desceu Deus, o Pai, Deus o Pai, Deus o Filho, Jesus, e Deus Espírito Santo.
que auxiliaram na criação do ser humano, de eu e você, de mim e de você. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Quando Deus criou o homem, Deus olhou assim e falou: foi muito bom. Assim você que está assistindo esse curso agora, Deus, quando te criou, Ele falou: foi muito bom. Eu criei aí João, foi muito bom. Criei Silvia, foi muito bom. Para Deus, você é o objeto mais valioso dessa terra. Não tem algo mais valioso dessa terra do que você, para Deus. E Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Só Deus sabe, e Deus também sabe o que você passa, suas privações, seus problemas, e Deus se importa com você. Então, houve tarde e manhã no sexto dia, Gênesis capítulo 1, versículo 31. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e o ser humano. No sétimo dia, em Gênesis 2, versículo do 1 ao 3, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia, e toda a sua obra que tinha feito também descansou. Gênesis 2, versículo 3, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que com o Criador fizera. No sétimo dia, então, Deus descansou. E Deus também nos deixou esse exemplo, Ele santificou o dia de sábado. Como foi a criação do homem e da mulher? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Vamos ler aí. Também disse Deus: façamos o homem à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2, versículo 18. Gênesis 2,19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. O homem deu nome a todos os animais. Adão deu nome a todos os animais. Ele viu um gato e achou assim: esse aqui deve se chamar gato. Ele viu um cachorro, aquele o nome é cachorro. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles que temos aí até hoje. Deu o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Adão andava, via todos os animais com seus pares e ele sempre sozinho. Então, no versículo 21, do capítulo 2, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher e lhe trouxe aí para Adão. Porque Deus criou o homem da costela? Porque a costela é um osso estrutural e precisa ficar abaixo do ombro. Então, assim, a mulher é estrutura importante na vida do homem, porém ela precisa ser cuidada, tá debaixo do braço. Então, você, mulher, você tem que ser cuidada pelo seu marido, porque você é osso dele e você é a estrutura dele. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-ei de varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, versículo 23 e 24. Como foi a criação do homem e da mulher? Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, porque não havia pecado. Homem criado do pó,
da terra, mulher criada da costela de Adão. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Diferente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Você é muito especial para Deus. Você tem um corpo parecido com o de Deus. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2, versículo 8 e versículo 15, que diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado para si administrador. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar aquele jardim. Eles receberam de Deus um lindo jardim, um lindo e maravilhoso jardim. Sob que condição eles viveriam eternamente no Éden? E aí você pergunta, por que essa coisa bonita, esse mundo bonito, virou o que chegou hoje, né? Situação, filho matando pai, pai matando filho. Por que isso aconteceu? Gênesis 2, versículo 15 ao 17. Deus, ele deu ao homem o livre-arbítrio. Aí você pergunta, mas por que Deus fez isso? Porque Deus não poderia fazer você igual um eletrônico. Porque você precisa tomar decisões. E ali Adão e Eva, eles tinham paraíso, mas eles tinham aquela árvore para que eles tivessem o livre-arbítrio. E ali Deus pediu para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está em Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu a esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comer dela certamente morrerás. Então, o pedido de Deus, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a desobediência às orientações de Deus acarretaria em duas consequências: uma, deixar o jardim; dois, ficar sujeito à morte. E finalizamos o nosso estudo hoje mais com a recapitulação. Hoje aprendemos que a terra, antes de ser formada, criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. O céu e a terra foram criados por Deus. Em quantos dias? Em 6 dias, porque no 7º Deus descansou. Estavam presentes na criação Deus, o Pai, o Espírito e o Espírito Santo, e o Deus, o Filho, que é Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Infelizmente, Eva acabou comendo aí do fruto, mas é tema dos próximos estudos aí. O nosso compromisso de fé: você aceita que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade, como lemos aqui? Você aceita? Sim ou não? Digita aí. Você crê no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais? Sim ou não? Você quer conhecer mais a respeito do Deus Criador? Sim ou não? Responda aí nos comentários. E o nosso próximo estudo, esse estudo é muito importante, vamos entender por que o mundo está como está. Vamos falar da origem do mal. Quer dizer, das realidades com violência, terrorismo, roubo, assassinatos frios que acontecem todos os dias. É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem seria? Deixemos que a Bíblia responda. Vejamos o nosso próximo estudo sobre a origem do mal. Então espero vocês na próxima segunda-feira
para falar desse tema tão importante. Vamos fazer uma oração para finalizar. Senhor Deus, agradecemos por esse estudo, onde aprendemos sobre os 6 dias da criação, o descanso, o 7º dia, e queremos aceitar cada palavra da Bíblia, cada verso, porque o Senhor tudo criou. E para nós também, o Senhor tem sempre o melhor. O Senhor nos cuida e também o Senhor nos ama, o Senhor nos protege, o Senhor tem um grande amor por nós. E queremos retribuir esse amor aceitando Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para todos e espero vocês no nosso próximo estudo. Até mais.